Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Espero que estejam todos bem e trabalhando muito, né? Porque nós vamos precisar de muito trabalho. Vamos lá. Normalmente, nessa época do ano, né, a gente já dá o final do ano como dado, né? E aí você já está especulando sobre as possibilidades do ano seguinte e do próximo, né? Mas, na verdade, a gente ainda tem aqui, daqui até o final do ano, ainda nós vamos passar por algumas coisas que estão um pouco fora da possibilidade de fechar os números. Eu acho que dessa vez, na última semana do ano, a gente ainda vai ter dúvida como que o ano vai fechar. Então, outra coisa que eu tenho observado é que alguns setores da economia, né, estão responsabilizando os juros pela redução do ritmo da recuperação. Então, nós vamos dar uma olhada por que motivo, quais os motivos que estão levando a economia brasileira a desacelerar. Então, nossa conversa hoje, vocês estão vendo o slide 2? Sim. Vocês estão vendo o slide 2? Está na pauta ainda aqui. Então tá. Então, o tema hoje é economia brasileira desacelera, a alta dos juros explica tudo. Só para nós lembrarmos, na última reunião, nós tínhamos falado sobre os equívocos na adoção dos estímulos e o tipo de desarranjo, né, que a economia global estava lidando, né? Então, estímulos fiscais e monetários sem precedentes, endividamento. A gente fez um histórico dos QEs nos Estados Unidos e falou um pouco sobre a escassez de insumos e produtos que trouxeram inflação de custo e empobrecimento. E os riscos do início do tapering do QE4 nos Estados Unidos. Na reunião de hoje, nós vamos ver que realmente a economia está bastante difícil de fazer a leitura. E parte dessa dificuldade são as contradições que a gente tem nos números. Então, nós vamos dar uma olhada que o setor externo brasileiro terá esse ano um ano extraordinário. Depois, nós vamos verificar que a inflação ainda está acelerando nos Estados Unidos e no Brasil, e que aqui a atividade de comércio e indústria desaceleraram, e aquela recuperação que parecia bem nítida dos serviços, ela está reduzindo o ritmo, está perdendo fôlego. Além disso, a recuperação global também está desacelerando, pelos mesmos problemas que a gente havia visto na reunião passada. Problemas de logística da cadeia de suprimentos, escassez de energia, né? E aí, o Brasil em 2022, eu acho que a nossa reunião de hoje vai chegar a uma conclusão que é precaução e caldo de galinha para o ano que vem. Tá? Muito bem. Vamos começar pelo cenário externo. Bom, até outubro, nós tivemos uma alta expressiva das exportações, 36%, e também uma forte recuperação das importações, que cresceram 38% nesse ano até outubro, quando comparado com o ano passado. Agora, o extraordinário é que já acumula, segundo o dado do Ministério da Economia, já acumula um superávit de 58,5 bilhões de dólares esse ano. Quer dizer, é bastante expressivo. Provavelmente esse número deve ser o maior da série para o período. E esse superávit aconteceu mesmo com uma recuperação de compra de material importado de quase 49 bilhões. Então, esse é um número muito expressivo, é um crescimento muito expressivo. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que é o seguinte: todos esses dados
eles são do Ministério da Economia, do ICOMEX. E, normalmente, esses dados que são preliminares e os dados oficiais do Banco Central, eles acabam divergindo, porque a contabilidade das contas externas passa pelo Banco Central. E eu tenho a impressão que a previsão que o Boletim Focus tem dado para um superávit de 70 bilhões da balança comercial está baseado no Ministério da Economia. As nossas projeções feitas com dados do Banco Central indicam um superávit muito bom, mas um superávit diferente do estimado pelo Focus, girando em torno de 48 bilhões de dólares, que também é bastante dinheiro. Então, o setor externo está com esse ritmo de negócio, né? Bateu o recorde de fluxo de comércio, importação mais exportação histórica, a maior da história. Já fui. Outra coisa interessante é que, além de ter esse superávit ter crescido, a importação e exportação terem crescido, também cresceu o superávit comercial. Cresceu 29,4% até outubro. E isso é devido, vamos dizer o seguinte, a responsabilidade desse superávit é basicamente a China, que a gente pode ver aqui que ela responde por 38 bilhões, quase 39 bilhões de dólares no superávit. E aqui, o segundo país que contribuiu para o superávit foram os Países Baixos e a Holanda. E esses dois países sozinhos, eles respondem praticamente por todo o superávit, pelo todo o saldo da balança comercial brasileira no período. Outro detalhe que está acontecendo com a economia, e que isso é importante a gente observar agora, porque parte do que vai ocorrer, o que ocorrerá no próximo ano e nos próximos anos, pode ter muito a ver com essa situação externa. E aqui também nós estamos vendo que o comércio externo, apesar dessa exuberância, ele mantém uma trajetória de concentração em poucos parceiros. Então, por exemplo, 5 países são responsáveis por 62% das nossas exportações: China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Chile. Esse conjunto responde por 61%. E a China sozinha responde por praticamente 1/3 das nossas exportações. E as importações também estão concentradas em 5 países: 52% das nossas importações, China, Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Índia. Nesse caso, como o superávit é muito grande com a China, a gente percebe que a importação brasileira da China é próxima do montante da importação dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, o que acontecer com a economia americana e com a economia chinesa terá um efeito muito importante na economia brasileira, seja para o bem ou para o mal. Agora, esse superávit, basicamente, esses 36% na alta das exportações, eles foram puxados, basicamente, por elevação de preço dos produtos que a gente exporta. Os 5 produtos que nós mais exportamos, ferro, soja, petróleo, açúcar e carne bovina, esses 5 itens, eles respondem por 70,2% do volume dos principais itens da nossa balança de exportação. E se a gente observar essa coluna aqui, que é o preço por tonelada de 2021 sobre 2020, período até outubro, o minério de ferro subiu 84%, a soja subiu de preço 30% em dólar, o petróleo 56%, açúcar 17% e carne bovina 20%. Mas, além desses, outros produtos também tiveram elevação drástica de preço. Os derivados de petróleo, lingotes e produtos semiacabados de ferro, que subiu 100%, ferro gusa, que subiu 69%. Quando a gente olha para o volume, o único dado que chama atenção, porque todo o volume, praticamente,
nós tivemos redução, mesmo que pequena, nós tivemos redução dos volumes, mas minério de ferro ainda cresceu quase 7%, carnes de ave cresceram 9%, ouro 41% e algodão 11%. Então, nós tivemos aqui dois movimentos. O primeiro movimento, que foi um pequeno encolhimento do volume, mas compensado por uma alta extraordinária de preços. Então, nós ganhamos esse crescimento no superávit comercial exatamente pelo aumento de preços desses produtos. Outra coisa importante, quando nós avaliamos a situação externa, outra coisa importante são os termos de troca. A gente pega os preços do que a gente importa e os preços do que a gente exporta, e aí a gente estabelece uma relação dessas trocas, que quando está acima, nesse gráfico, acima do 100, significa que é muito favorável para a gente, e quando está abaixo, está desfavorável. Então, apesar de, entre junho e outubro, nós temos vivenciado uma pequena desaceleração nos termos de troca, muito devido, principalmente, à queda do minério de ferro, o que nós vemos é que, quando a gente compara com os dados do ano de 2020, ou de 2017 até 2020, nós ainda vamos encontrar altas na nossa vantagem em termos de troca da ordem de 17,5%. Historicamente, quando você tem uma elevação, como a gente vê aqui, dos termos de troca, a contrapartida dessa elevação é uma apreciação da moeda local. Eu aqui nesse gráfico eu só tenho até 2012, mas nós podemos puxar isso mais para trás, e toda vez que nós tivemos uma boa relação nos termos de troca, a nossa moeda ficou mais valorizada. E nessa vez, isso não ocorreu. A nossa moeda perdeu 40% de valor, a despeito de ter aumentado os termos de troca em 17,5%. Obviamente que isso traz uma consequência visível, principal, que é a forte elevação que a gente teve na inflação ao produtor, que agora está fluindo para o consumidor. E isso aqui tem uma explicação que nós vamos ver mais à frente. Agora, quando a gente olha a situação da economia, quando eu pego e tenho uma extraordinária valorização dos itens que a gente exporta, que permite a gente importar bastante, como aconteceu nesse período, tem outros fenômenos que a gente precisa analisar. Lembrando que o ano passado nós tivemos uma queda bem forte do PIB, que provavelmente a alta do PIB desse ano deve compensar. Estimava-se que a gente chegaria no final do ano com um crescimento da ordem de 5,2% para 2021. Só que quando a gente começa a olhar o volume, a gente pega o volume do comércio, o desempenho da indústria e o desempenho dos serviços, o que a gente observa é que há uma desaceleração que começou a ficar mais evidente na passagem de agosto para setembro. Mas não só. Ela, em alguns dados que já saíram, ela também se propagou para o mês de outubro. Se a gente olha o setor de comércio, por exemplo, todos os setores de comércio, os dados de setembro estão abaixo dos dados de agosto. Quando a gente pode ver aqui na tabelinha, a gente coloca a comparação de setembro sobre agosto. Então, todos os setores estão abaixo. Alguns setores tiveram desempenho extraordinário. Só para nós termos uma ideia, a base 100 desse cálculo de volume de comércio, ela é baseada em 2014. Então, se nós olharmos, praticamente a grande maioria dos setores, eles não só estão abaixo de 2019, como também eles estão ainda abaixo do nível de 2014. A exceção que a gente observa aqui é para artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, em que nós crescemos em relação a 2014 35%,
Artigos e material de construção, que nós somos 14% acima do nível de 2014 e também estamos acima do nível de 2019. De qualquer maneira, o comércio está perdendo a força e, por isso, muitos representantes do setor do comércio estão imaginando que essa queda do comércio, essa redução do ritmo, tem a ver com a alta de juros, que, por sinal, na minha opinião, não começou ainda a ter alta de juros, né? Aí, vamos dar uma olhada o que aconteceu na passagem para outubro. O comércio continuou a desacelerar. E aqui nós temos a curva, que é o valor nominal, e o deflacionado. Quando a gente olha o deflacionado, outubro de 2021 já está abaixo do nível de outubro de 2020, apesar de ter tido um crescimento nominal. Uma parte desse problema tem a ver com a redução de venda uma parte tem a ver com a redução de venda do setor automobilístico por falta de peça. Mas, de qualquer maneira, isso indica que, muito provavelmente, nós não vamos atingir um crescimento esse ano que era o esperado há mais ou menos 2, 3 meses atrás. Provavelmente será menor do que 5,2%. Quando nós olhamos o dado da indústria, lembrando que os empresários têm os últimos dados de confiança são elevados, nós percebemos que na passagem de agosto para setembro também houve, no setor, em geral, houve queda, mas houve queda na extrativa mineral, por exemplo, prospecção de petróleo caiu 6%, né? Houve na indústria de transformação, na de bens de capital, e nas de bens intermediários de consumos duráveis e insumos da construção civil. Tudo isso, na passagem de agosto para setembro, reduziram o ritmo. O único que ainda estava em alta são bens de consumo semiduráveis e não duráveis. A despeito que bens de consumo e de consumos duráveis, o dado de setembro ainda estava abaixo do nível do ano passado, de 2019. E nenhum desses setores, nenhum setor da indústria ainda conseguiu atingir a base 100, que no caso da indústria é de 2012. Portanto, a indústria ainda está com volumes de produção inferiores às de 2012. E, por último, a de serviços, aqui houve uma assimetria completamente estapafúrdia nos dados, né? Então, tem setores que cresceram em relação ao índice 100 de 2014, cresceram 77%, e tem setores que perderam 32%, como, por exemplo, serviços prestados à família. E aqui também o resultado é misto. Então, por exemplo, setores de serviços prestados à família ainda estão inferiores a 2019, mas estão subindo. Em compensação, a tecnologia de informação está acima de 2019, mas na passagem de agosto para setembro caiu. E caiu também em telecomunicações, caiu em serviços administrativos e complementares, transportes. Todos os transportes tiveram queda de agosto para setembro. Isto aqui é reflexo, muito provavelmente, da redução do processo de transportes, né? E um serviço que teve muito problemático foi o transporte terrestre. Mas, na verdade, o transporte terrestre tinha tido, em setembro, um nível muito superior ao nível médio de 2020, com certeza, mas já estava acima do nível médio de 2019. Né? Então, a gente percebe que há uma desaceleração. Agora, o dado mais interessante que mostra essa dificuldade de fazer previsão sobre a economia, quando a gente pega o índice de confiança empresarial e o índice de confiança do consumidor,
Porque, na nossa visão, quando a gente pega empresarial, ele é amplo, envolve todos os setores da economia, assim como a gente pega o do consumidor. Mas tem setores da economia que são exportadores. Então, esses setores da economia que são exportadores, eles estão vivendo um momento muito especial, muito positivo. Já os consumidores que estão sofrendo os impactos da inflação, do emprego e da redução da atividade, do nível de atividade, de renda, o que é que está acontecendo? Está descolando completamente a confiança do consumidor em relação à confiança empresarial. A confiança empresarial, por sinal, está acima de 100 pontos, ainda estava em outubro acima de 100 pontos. Em compensação, a do consumidor estava em 75 pontos. Ora, é um recorde a diferença de 25 pontos entre a confiança empresarial e alta, elevada confiança empresarial e a baixa confiança do consumidor. Agora, isso sinaliza para problemas lá na frente, porque se o consumidor está sentindo, está muito uma confiança muito baixa, isso vai acabar afetando o consumo. Agora, por que o consumidor também está tão baixo? Ora, não é só a questão da inflação, é também a questão do nível de endividamento das famílias, que está num patamar muito alto, mesmo comparando aos últimos 4, 5 anos. É um dos mais elevados níveis de endividamento. E o dado que saiu hoje de manhã, sobre o índice do consumidor, que a gente aqui estava ainda em 75,2, o que acontece? 76,2, o que aconteceu? Em novembro, ele caiu 1,4 pontos para 74,9 pontos. Então, o que está acontecendo é que a economia está desacelerando e o consumidor não se recuperou ainda, ele não voltou aos níveis de confiança de 2019. E isto é uma sinalização importante para o que vem à frente. Tá certo? Agora, aí, só para a gente saber, né, o que está acontecendo? É que agora, aquela inflação que houve no preço do atacado, nos preços na cadeia de produção, ela está baixando, está vindo para o consumidor. Então, o que acontece? A inflação ao consumidor, que estava até 6 meses atrás, estava no nível menos forte, o que está acontecendo? Enquanto os preços ao produtor estão se estabilizando ou reduzindo a alta está vindo para o consumidor. E isso está acontecendo aqui e está acontecendo nos Estados Unidos. Então, o que a gente pode observar que essa inflação de 10,62, que é o IPCA, esse IPCA que o mercado estimava que estaria em 7% no final do ano, eu acho que ele abre 2022 acima de 10%, com certeza. O que mostra que a taxa de juros, mesmo que estivesse em 9,25, ela continua abaixo da curva. Outro detalhe, que já saiu o GPM-10 de novembro e ele veio acima do que o pessoal estava imaginando. O IGP-10, que é o IGPM coletado no decêndio 10, ele deu 1,19%, acumulando 20% de alta em 12 meses. Então, aqui nós ainda vamos ter movimento de repasse de preços na medida da possibilidade. E aquelas empresas que não conseguirem fazer repasse de preço por causa da demanda, essas vão ter dificuldades para fechar as contas, porque vão pagar mais caro os insumos. Exemplo disso é o próprio setor da agropecuária, que está vivendo um momento muito bom e que nos próximos 12 meses vai enfrentar dificuldade na compra de fertilizantes, na compra de defensivos agrícolas, no preço do óleo diesel para tocar as máquinas, na energia, etc., etc. Essa inflação que nós estamos vendo, ela também está disparando nos Estados Unidos, em níveis
recordes nos últimos 30 anos. Bom, então, o que está acontecendo agora? Lá nos Estados Unidos, a gente pode dizer que a alta das commodities, assim como aqui no Brasil, elas influenciaram na alta dos preços ao produtor. Só que o volume de estímulo que foi dado na economia americana, lá também está havendo uma inflação de demanda. A demanda está muito forte e você tem gargalos de logística, gargalos de produção, de mão de obra. E o que acontece? Agora, a inflação, apesar daquele discurso acomodatício do Banco Central americano, a inflação vai continuar subindo. E aqui a gente está vendo um gráfico que é o não sazonalizado. Quando eles dessazonalizam, o índice já está em 6,2%. Deve fechar esse ano próximo de 7%. E o problema mais visível agora é que a inflação está ganhando do ganho de renda da população. Então, aqui nós temos um fenômeno contraditório. Nós temos uma inflação de demanda muito forte, que está elevando drasticamente os preços, e, ao mesmo tempo, agora já começou a acontecer aquele fenômeno que a gente conhece bem no Brasil, é que a renda não consegue mais acompanhar a inflação, e isso terá reflexos lá para frente. A pergunta é, essa inflação que o Banco Central achava que era transitória, a pergunta é, o que é transitório? Porque conforme você vai consolidando esses novos níveis de preço, muito provavelmente ele não tem recuo. E eu não vejo como você se a produtividade anda baixa, eu não vejo como você pode ter ganho de renda que supere a acomodação de preços nos níveis que a gente está vendo hoje. E aí, o que está acontecendo? Na verdade, as preocupações com o ritmo da atividade econômica, só lembrando que, no final de 2019, antes da pandemia, já havia no mundo preocupação com o ritmo da atividade, que a atividade estava declinando durante o ano de 2019, principalmente no segundo semestre, ela já estava declinando. Agora, esse ritmo de recuperação as preocupações globais estão crescendo. E os desarranjos da economia começam a ficar mais evidentes, incluindo aqueles que já existiam antes da pandemia. Então, na Europa, gargalo de cadeia de oferta, que pensavam ser transitórias, já percebe que ela vai persistir e que vai manter pressões inflacionárias. E não é só no setor de eletrônico, de automóvel, não. Tem outros setores que são importantes. Então, na Europa, tem uma crise energética que é muito intensa, que não é só na Europa, mas bate na Europa e bateu na China e também bateu aqui no Brasil. Lembrando que a Europa está vivendo, mesmo com o Putin dizendo que vai aumentar a produção de gás, o que está acontecendo é um desabastecimento de gás natural na Europa. E isso já chegou no consumidor através do preço e chegou para a indústria. Lembrando que o inverno ainda não chegou, estou repetindo, o inverno não chegou na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, não parece que vai haver uma regularização de abastecimento, considerando o atual nível de estímulo monetário que levou a essa recuperação um pouco mais robusta, como, por exemplo, nos Estados Unidos, crescer 7% a cada trimestre, o que é inviável. Outra coisa, a China também está sofrendo com escassez de carvão e a eletricidade gerada por carvão. Tem fenômeno climático nisso também. Lá, a principal região produtora de carvão, houve muita enchente, mas também tem pressão, não só internacional, mas do próprio governo chinês, para a redução de gases poluentes. E o PMI na China, em setembro, voltou a cair. E está ficando em nível contracionista desde abril de 2020, no auge da pandemia. E
o resultado disso é que o PIB chinês também desacelerou para 4,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo do ano passado. Lembrando que o primeiro trimestre, o crescimento da China foi de 19%. Agora, outro problema que a gente vê na China é a questão da incerteza no mercado imobiliário. Porque, na verdade, a gente focou nesses últimos 2 meses na Evergrande, que tinha lá uma dívida de 330 bilhões. Né? Mas a gente tem informações, porque informações na China, às vezes, é difícil a gente obter ou comparar. Mas, na verdade, o setor imobiliário chinês foi aquele que o governo, desde a crise de 2018, foi aquele que houve a maior injeção de capital e de dívida. Ter uma ideia, tem 19 milhões de unidades habitacionais sem dono hoje na China. Aí o que acontece? Estava naquela expectativa de que vai pagar os juros dos títulos, que não vai pagar, só que a empresa alemã anunciou, agora dia 11, que vai entrar com pedido de falência da empresa Evergrande. E a Bolsa Hang Seng ela vai tirar a Evergrande do índice da China. Então, o cenário da China é de incerteza. Agora, apesar do cenário da China ser de incerteza sobre o ritmo do crescimento e sobre a saúde financeira, contraditoriamente, por isso que eu acho que a questão inflacionária é mais pesada, o ferro, o minério de ferro, que tinha baixado para $80, fechou ontem a $106,50 no mercado spot. Então, ele voltou a subir. Voltar a subir significa que ou está havendo aumento da demanda ou está havendo estoque. E, na verdade, a gente não sabe do que se trata e por que continua aumentando. Pode ser pela desvalorização real do dólar. E aí ela não vai recuar. E, se não vai recuar, a inflação vai continuar nos patamares elevados. Diante desse caso, o que o Banco Central fez? Bom, eu vou começar, agora em novembro, eu vou diminuir os estímulos monetários. Ele pode vir a ser obrigado a acelerar essa retirada desses estímulos. Quando a gente pega alguns dirigentes do Banco Central, eles começam a mudar o discurso e reconhecer o risco de alta nas projeções de inflação. Por que a gente fala das projeções? Porque isso é uma teoria existente, que, para mim, precisaria ser comprovado, e que diz que a expectativa futura gera a inflação presente. Quando eles falam das projeções, eles falam da desancoragem da inflação no futuro. Eles não estão olhando para a inflação do momento, eles não estão falando de agora. O Banco Central mira a inflação de 2023. Então, quando ele fala de alta nas projeções de inflação, ele está falando da desancoragem da inflação. Então, é como se ele estivesse vendo que lá na frente o mercado já começa a desancorar. Então, ele precisa agir para causar efeito na inflação futura. Agora, muitos países já começaram a elevação dos juros, não foi só aqui no Brasil. Nova Zelândia, Austrália, vários países já elevaram juros. E, com a inflação recorde de outubro no Reino Unido, me parece que está mais próximo ao início da elevação dos juros também na Inglaterra. Portanto, essa recuperação, basicamente, o mundo está de olho em duas coisas: no ritmo da recuperação e, do outro lado, na questão da inflação. E essa inflação, no nível que está, ela vai impor a retirada dos estímulos monetários que foram introduzidos principalmente nesse último ano e meio. Portanto, todos os fatores que geraram umas condições espetaculares no setor externo para o Brasil, eles precisam ser revistos se vão continuar gerando para o futuro, né? Principalmente nos próximos 2 anos. Por último, quando a gente fala que a recuperação...
Lauro, seu microfone está aberto. Quando a gente fala que está desacelerando no Brasil, é importante a gente ver que também está desacelerando no mundo. E esse barômetro global, coincidente e antecedente, ele mostra a situação presente, que é a linha azul, e mostra a expectativa, que é a linha que é a antecedente, que é a linha rosa aqui. O que aconteceu? Agora, no último dado que saiu, mostra que dos 5 setores, dos 5 indicadores setoriais, 4 reduziram no antecedente. E ele está entrando para uma perspectiva de contração. E a queda mais acentuada foi na indústria, e o único setor que ainda apresentou, que é um dos setores que ainda mostra a vigor, é no setor de serviços. E todas as regiões do mundo, todas elas, apresentaram índice abaixo de 100, que significa desaceleração ou queda do ritmo da economia ou da própria recessão. E essa desaceleração ocorreu mesmo com muita liquidez e juro negativo no mundo. Então, não dá para explicar crescimento econômico só com liquidez e juro negativo. Isso não é explicável, não se explica isso nos últimos 14 anos, não se explicou. O nível de crescimento da última década foi menor do que a década anterior, quando existia normalidade monetária. E então, nós temos que procurar o problema, explicar o problema de outra forma. Não dá para explicar só com a questão de liquidez e de juros. Agora, falando dessa liquidez, só para lembrar, isso a gente viu na reunião passada, os 4 maiores bancos centrais, Estados Unidos, União Europeia, Japão e China, eles já têm 30,9 trilhões de dólares em títulos adquiridos no mercado. Aqui, só para a gente sair um pouco da ortodoxia, né? O Michael Burry ele deu um alerta que o mercado tem vivido seu período mais especulativo em um século. E a gente perde a sensação do que é um nível especulativo, né? Ele diz que é mais especulação do que a década de 1920, que antecedeu a quebra de Bolsa de Nova York em 29. Mais supervalorização das ações do que na década de 90, na bolha da internet. E ele cita a Rivian, que é uma startup de veículos elétricos, que até hoje só produziu 156 veículos. Ela abriu o capital dia 10 de novembro, e foi avaliada, e já é avaliada, por 127 bilhões de dólares. Portanto, ela vale mais que a GM, como se a GM não fosse capaz de fazer veículo elétrico. Ela vale mais do que a Ford, como se a Ford não fosse capaz de fazer veículo elétrico. Ela vale mais que o Banco Itaú e vale mais do que a Vale e a Petrobras juntas. Porra, uma empresa que produz 156 veículos, ela não pode valer isso que ela está valendo. Então, e nunca vendeu nenhum, Fausto, ainda. E ainda não, nunca vendeu nenhum. Se ela tivesse vendido 2, ela não valia 200 nada. bilhões. Se tivesse vendido 2, valia 200 bilhões. Mas pior, aí você pega os dados da abertura de capital do Nubank no mercado americano, né? É avaliada em 51 bilhões de dólares e supera os 38 bilhões de valor do Banco Itaú, Itaú Unibanco. Ou um valor próximo do valor da Vale ou da Petrobras. Portanto, isto aqui eu só quis trazer um contraponto e visões controversas, e isso não tem consenso. Mas uma coisa é certa, esse ciclo de QEs e juro baixo, ele ajudou um pouco no crescimento, deixou da economia realizar o que precisava realizar de ajuste, que era uma recessão
que normalmente existe para fazer um realinhamento dos preços dos ativos, etc., ela ajudou a não fazer isso, mas, ao mesmo tempo, ela multiplicou por mais de 2 vezes a dívida dos países e criou essa maluquice que tem a ver com essa especulação, porque isso aqui é especulação, não é no termo positivo da especulação, isso aqui é a especulação elevada à enésima potência. Não é possível uma empresa que não vendeu um carro, que tem dezenas de concorrentes no mundo, a Mercedes está fazendo carro elétrico, a BMW está fazendo carro elétrico, a Tesla faz, o Google vai fazer, a Apple faz, a GM faz, a Toyota, todos os fabricantes fazem, e essa startup vale mais do que a Ford, ou que a GM, ou que qualquer outra delas. Isso aqui, para mim, isso é uma brincadeira, mas, pelo amor de Deus, isso aqui está fora de eixo completamente. E lembrando só que, na verdade, os que os QEs fizeram, principalmente esse último, é uma elevação do valor dos ativos, que significa que as pessoas entram na Bolsa não porque as suas ações estão rendendo, com raras exceções em que elas rendem mesmo, né? Mas entram porque subiu hoje e vai subir amanhã. E por que sobe desse jeito? Sobe desse jeito porque tem liquidez. Esse gráfico eu já apresentei, a gente pediu licença da Iardene para mostrar. Ele mostra o quê? Mostra o S&P 500 nos Estados Unidos e a injeção monetária feita pelos 3 bancos centrais, o Fed, o europeu e o japonês. Pô, é uma correlação absoluta de alta das ações. E essa elevação, como é que as ações podem estar neste preço se o nível de atividade em 2021 está abaixo do nível de atividade de 2019? Se fosse pelo valor das ações, porque ela pode gerar de lucro, etc., elas deveriam estar no nível de 2019. Então, isso aqui, para mim, ou melhor, num contraponto, numa dissidência do mercado, isso parece, para mim, a bolha das bolhas. Quer dizer, não dá para imaginar que isso possa ter ocorrido dessa forma. E tem mais, se você olhar a Bolsa de Tóquio, aconteceu uma coisa similar. Já as bolsas chinesas não aconteceu isso. Já a Bolsa brasileira não aconteceu dessa forma. Então, isso aqui precisa ser considerado no cenário para o futuro. Agora, outro contraponto é o Rubini. E o Rubini disse uma coisa, né? Que ele chama de estagflação, que agora o pessoal vai começar a discutir de novo esse tema que foi nosso mantra na década de 80 e 90. O que é isso? Baixo crescimento e inflação alta. Então, ele considera que isso é o panorama global nos próximos anos. Ele chama de era da grande moderação, que são os últimos 30 anos, desde 1990, quando a China entrou no jogo com a mão de obra a $20 por mês, inundou o mundo de produtos em que você teve uma inflação que foi baixa. Na verdade, a inflação não conseguiu se movimentar durante esse período. Isso, segundo o Rubini, está acabado. Outra coisa que eu já comentei é o aumento mundial de dívidas públicas, que é um problema estrutural. O que acontece? Há uma pressão política para gastar mais com saúde e bem-estar social. E, ao mesmo tempo, há uma pressão para redução dos impostos. Vide o Trump, vide o que aconteceu na Inglaterra, vide os inúmeros países com paraísos fiscais, a facilidade das offshore. Então, o que está acontecendo? Aqui tem uma contradição. Eu estou gastando cada vez mais e estou cobrando impostos cada vez menos. Então, os bancos centrais estão entrando numa armadilha. Qual é a armadilha? Se a inflação continuar subindo, para segurar a inflação, ele só tem 2 instrumentos. Um instrumento é um aperto fiscal
E o outro instrumento é o aumento dos juros. De qualquer maneira, qualquer uma dessas coisas, ele vai fazer aquilo que nós estamos evitando de acontecer nos últimos 12 anos, que é o chamado inverno de Kondratiev, que é quando todos os preços ativos, a produção, tudo aquilo é feito um freio de arrumação para voltar a um ciclo de crescimento. Uma outra coisa que pode ser dita é que o ganho de produtividade na economia está em declínio e acelerou esse declínio nos últimos 4 anos. Então, esse é o cenário. Agora, se a gente fala do Brasil para 2022, e a gente fala precaução e canja e caldo de galinha, qual é o negócio? Primeiro, o seguinte: o câmbio continua volátil. E o governo, na verdade, o setor da política, eles continuam fazendo coisa que não devem, em larga escala, não é pequena escala, em larga escala. Então, rompe o teto, fica um negócio que é tornar indexado e permanente o auxílio. Quer dizer, são aquelas coisas que políticos gostam de fazer com o dinheiro dos outros. Eles gostam de fazer para prestígio próprio e beneficiar, teoricamente, beneficiar alguém. Esse beneficiado, quando ele for ao supermercado, ele não vai conseguir comprar, porque a inflação vai continuar subindo. E mais, quando você já está com o dólar girando entre 5,50 e 5,70, a inflação vai se tornar mais resistente. Então, o IPCA de outubro foi 1,25, é o maior para o mês desde o Plano Real, e acumula já 10,67 em 12 meses. O IGPM-10 de novembro foi 1,19, tem alta de quase 20% em 12 meses, e logo, que essa é uma outra questão que as pessoas não consideram. Praticamente, não se fala em indexação nos Estados Unidos. Lá os títulos, eles são nominados numa taxa de juros. Você não tem lá um título da dívida americana nominada em CPI mais X de juro. Então, aqui nós temos ainda uma forte indexação formal, além daquela informal, que é feito meio que no tapa, para ver se cola, né? O cara sobe para ver se cola. Aí o que acontece? Nós estamos num nível de inflação que vai ser difícil você segurar reajustes salariais, que estarão daqui a pouco girando ao redor de 11%. E aí sim, com o gasto fiscal e com o reajuste salarial, que aumenta nominalmente a renda, você vai sancionar a alta de preços. Então, você vai criar uma dinâmica de alta de preços. E aqui, quando você olha os dados do Focus para 2022 e 2023, o que é que nós temos? Nós já começamos a ver as expectativas desancorando lá na frente. Ou seja, já tem expectativa de inflação lá na frente acima do teto da meta de inflação para o ano de 2022 e 2023. Isso significa que o Banco Central, o que vai acabar acontecendo? Ele tem duas possibilidades. Como não há solução ao problema fiscal e muita pressão por mais gasto público, o que vai acontecer? Eles na verdade, o que vai acontecer é que eles vão ter que elevar a inflação, elevar a Selic. Só que aí é assim, já que não dá para elevar, não dá para trazer a inflação para o teto da meta em 2022, vamos empurrar para 2023. E quando isso acontecer, a desancoragem vai ser maior. Isso aí é um problema que está na pauta do dia e que deveria ser bem discutido. Agora, a pergunta é assim, todo mundo, o comércio costuma dizer, não, os juros é que vão desacelerar a economia. Bom, resumidamente, a desaceleração da economia brasileira ela decorre da baixa produtividade
do desarranjo do sistema produtivo, do risco político e do descontrole fiscal que inibem investimentos e dos juros negativos. Por absurdo que possa parecer, os juros negativos compõem o cenário da desaceleração da economia brasileira. Por quê? Apesar do ganho nos termos de troca, que derivado da alta das commodities que a gente exporta, esses três fatores que a gente citou, juntos causaram desvalorização do real. Então, quando você não tem expectativa de crescimento, a moeda se deprecia. Quando você tem juro negativo, as pessoas preferem deixar o dinheiro fora do Brasil e assim por diante. Então, na verdade, a desaceleração da economia ocorreu e está ocorrendo por causa desses fatores. Ora, para recuperar a economia, aí pareceria um contrassenso. Eu teria que aumentar a produtividade, permitir o arranjo do sistema produtivo, o equilíbrio do sistema produtivo, reduzir o risco político e do descontrole fiscal. Aí, com esses elementos, eu poderia voltar a pensar em crescer. Agora, como eu tive essa desvalorização do real, a inflação subiu. Além dela subir, o que ela faz de mal? Ela corrói a renda e a confiança dos consumidores. E mais, o Banco Central está sozinho na tarefa de preservar a moeda. Mas para que preservar o valor da moeda? Exatamente por causa da renda e da confiança. Senão, nós vamos entrar numa espiral inflacionária, que é a renda tentar correr atrás da inflação, coisa que a gente conhece de 30 anos e que a gente sabe que não dá certo. Mesmo que o Banco Central suba a Selic a 9,25, que suba a 11,25, ela estará atrás da curva. O Banco Central poderá ser obrigado a acelerar a alta para contracionista e mantê-la alta por mais tempo para poder reenquadrar esses vários indicadores, reenquadrar numa tendência de queda da inflação que permita uma recomposição da renda. Bom, em 2022, qual é o alerta? É que o cenário externo, que esse ano ajudou a gente, trouxe bilhões de dólares para a economia brasileira, irrigou o sistema da agropecuária, irrigou o sistema de exportação, enriqueceu as empresas de mineração, trouxe dinheiro para a Petrobras, que teve um balanço muito bom para distribuir para os seus debenturistas e para os seus acionistas. E qual é o problema? Se esse cenário externo, em função do desarranjo externo, ficar desfavorável, aí aumenta o risco de baixo crescimento do PIB no Brasil, ou até mesmo com uma breve recessão para o ano que vem. Por último, para concluir, a alta de juros explica a desaceleração da economia brasileira? Não. A alta dos juros não começou. O que ela é até agora? Ela está abaixo da curva, ela é tímida e tardia. Mas o pior não é isso. Ela foi a única ação adotada para conter a inflação. Por quê? Porque o setor político não cuidou de ajustar as questões fundamentais que estão relacionadas ao risco fiscal. Lembrando, o real não é o dólar, o real não é o euro. O real não pode se comportar, a economia, a macroeconomia no Brasil não pode se comportar com os Estados Unidos, que mais do que duplica a sua dívida pública, que paga zero nos títulos e que continua atraindo capitais. A economia brasileira não tem a mesma condição. Então, nós vamos ter que fazer, pode espernear quanto quiser. Enquanto não tiver um ajuste permanente das contas públicas que leve uma sensação de equilíbrio e de resistência no campo interno, no campo fiscal, nós não vamos ter as condições para fazer um crescimento mais acelerado. Tá bom? Então, hoje era essa a apresentação. Eu vou voltar para a gente poder abrir para perguntas. Fausto, Guilherme aqui, bom dia. Bom dia. Fausto, falando um pouco mais do cenário internacional em relação à inflação,
Eu já vi algumas notícias que acabam até entrando no campo um pouco mais da curiosidade, de um número elevado de pessoas que pediram demissão no período de auxílio por, não sei, alta lucratividade em criptomoeda, alta lucratividade em ativo financeiro, seja uma Tesla, seja essas bolhas especulativas que você comentou. Tudo está no mesmo bolo, né? Acho que tudo anda um pouco para o mesmo lado. Então, o ponto que você trouxe do meio que uma sinuca de bico dos bancos centrais, de uma elevação de juros não te gerar uma elevação na produtividade, uma elevação de consumo, de demanda, oferta, enfim, não tem muita saída, né, para o cenário atual. Acho que é realmente o que você falou de uma elevação de juros por mais tempo, acho que vai ser o cenário para os próximos anos. O que você acha? Pelo menos olhando mais para um pouco mais para o médio prazo. O Guilherme, na economia, a gente tem uma porção de fenômenos exóticos. O que é importante é, quando você examina o fenômeno exótico, é saber se aquele fenômeno, qual é a repercussão real daquele fenômeno. Então, por exemplo, você pega o mercado americano, que gera 500, 600 mil empregos por mês, quantos indivíduos pediram demissão para viver dessa especulação? É na margem, é ridículo, ele não influencia na economia. Agora, o fato concreto, e isso a gente vem falando nesses muitos anos, porque isso não é de hoje, se pegar as apresentações que a gente fez lá em 2019, a gente já falava sobre isso, o problema o Robert Solow, ele ganhou o Nobel de Economia. Ele fez um modelo preditivo do PIB. O que ele considera como fator fundamental para o crescimento? Ele considera o que ele chama de produtividade, e essa produtividade você põe entre parênteses, que é avanço tecnológico, tecnologia, porque é ela que traz o aumento da produtividade, e, do outro lado, ele chama de a questão demográfica. Esses dois fatores é que fazem a economia crescer. Nós tivemos o grande ciclo de aumento de produtividade ocorreu de 1980, no final de 80, começo de 1990, que foi a aceleração do uso de tecnologia da informação na produção. Robôs, internet, tudo isso aqui floresceu no final de 1980 e trouxe todos os benefícios de produtividade que a gente colheu até praticamente os últimos 4 anos atrás. As principais empresas de tecnologia vieram tudo dessa época. Tudo dessa época. Então, você teve esse crescimento da economia global foi justificado por esse aumento de produtividade oriunda desse avanço tecnológico. Alguns países, a questão demográfica está em queda. Por exemplo, o Brasil, a partir de 2040, a população decresce. O bônus demográfico foi para o saco, nós não temos mais. O Japão não tem mais. A China começou a se perturbar com a questão demográfica e liberou para ter mais filhos. Os Estados Unidos não têm tanto problema demográfico porque ele fecha os olhos e recebe milhões de imigrantes ilegais que estão lá na economia. A Europa não tem mais crescimento demográfico a não ser por imigração. Então, esse fator demográfico ele reduz o crescimento econômico. E o fim do ciclo, por que eu chamo o fim do ciclo desse avanço tecnológico que a gente teve? Porque agora, o que nós estamos vendo, por exemplo, você pega as fintechs, que foi uma onda até uns 40 dias atrás, agora está perdendo espaço no mercado, estão se ferrando lá fora. A fintech, na verdade, ela não é uma nova onda tecnológica, porque tudo que elas fazem, toda a inovação que ela tem, qualquer banco tradicional pode fazer. Ele simplesmente precisa fechar o nariz e meter a faca na estrutura. Ele tem que cortar a estrutura que ele faz. Então, agora, esses ganhos de produtividade eles estão começando a ficar limitados. Você não tem ganho de produtividade. Na verdade, você tem aplicação de dinheiro com retorno na margem negativo.
retornos negativos. Então, ou você vai investir no quê? Você só está investindo esse volume de dinheiro porque você tem liquidez e juro baixo. No que você vai investir? Vamos supor que eu vou, sei lá, eu quero investir em casa para aluguel. Pô, você pega aqui em São Paulo, em que os preços dos imóveis subiram o dobro da inflação nos últimos 10 anos, o aluguel não conseguiu acompanhar a inflação. Então, nós estamos vivendo o fim de um ciclo de alta produtividade gerado pelaquela onda tecnológica que nos trouxe até agora. Nós precisaríamos de algo revolucionário para aumentar a produtividade sem impacto, que pudesse aumentar a produção sem impacto. Que ciclo seria esse? Pô, inventar a fusão a frio, inventar o hidrogênio como combustível, sei lá, alguma coisa que simplesmente substituísse tudo que existe com vantagem econômica. Porque eu vou enfrentar o aquecimento global com uma tecnologia green, mas o que acontece? Ela é mais cara do que a anterior. Ela é uma produção, a produtividade é negativa. A produtividade é negativa. Então, nós não temos ainda um bloco de mudança tecnológica que traga um aumento real da produtividade. Então, nós vamos enfrentar um período em que o sistema capitalista fica tentando salvar a situação para continuar rodando. É só para continuar rodando, porque eu não tenho de onde tirar. Aqui no Brasil, você ainda tem espaço para algum ganho de produtividade. Mas quando você olha que a gente é uma economia conectada com o mundo e que aqui a gente quer obter os mesmos ganhos do mundo rico, você consome a produtividade no Estado, você consome a produtividade na infraestrutura, nos portos, ela destrói a sua produtividade. Então, para um crescimento maior no Brasil, nós precisaríamos daquilo que a gente falou, reformas para estabilizar a moeda, buscar ganhos de produtividade que estão disponíveis no atual padrão tecnológico, tá certo? E aí avançar. Agora, como que vai fazer? Como o Japão, qual é a onda tecnológica que o Japão vai surfar para que ele tenha um ganho de produtividade de 3% ao ano para voltar a crescer? Não é nenhum. Ou o que ele vai fazer com a questão demográfica dele? Ele vai trazer, que nem o Trump queria trazer as indústrias de volta, que ele mandou para Taiwan, que ele mandou para a Coreia, para Singapura. Não vai. Então, nós estamos vendo, presenciando, na minha opinião, não é para tomar como verdade, é só a minha opinião, nós estamos vivendo um final desse grande ciclo tecnológico e o mundo ainda não sabe como vai dar o próximo passo. E os estados estão endividados, as famílias estão endividadas e as empresas estão alavancadas. Como isso vai sair? Bom, não tenho a menor ideia. Se tiver alguém aí que saiba, por favor, compartilhe com a gente, tá bom? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão. Não, eu acho que essa é uma pergunta de 30,9 trilhões. Mais alguém? Útil? Oi, Fausto. Não, eu tenho um pouco de dúvida aqui, que eu não conheço bem como é calculado o PIB, e fica uma dúvida do arrasto estatístico, né? Que nada acontece, o PIB sobe e desce sem nada acontecer, né? Como ele é calculado sobre a média trimestral, né? Se a gente subir esse ano perto de 5, a gente não vai ter um arrasto positivo para o ano 2022? O próximo caderno eu vou mandar, já está preparado, eu vou mandar fazendo a abertura do PIB por setor, para a gente examinar esse funcionamento. A questão do arrasto estatístico é mais ou menos o seguinte: se você pegar o ano de 2020, que você caiu o PIB, eu vou arredondar para a gente compreender, ele caiu 4,4% no ano anterior. Se você pegar e for deslocando essa média de 4 trimestres, o que aconteceu? Quando chegou
No último trimestre do ano de 2020, o que aconteceu? O último trimestre ele já teve um crescimento, porque crescimento sobre o trimestre anterior, que também teve crescimento sobre o trimestre anterior. Então, existia um vetor em que você caiu a economia bastante e nos trimestres seguintes ela começa a se recuperar. Este é o arrasto positivo do PIB que vem para o ano seguinte. E por que esse é um arrasto estatístico? É simples. Suponha que o PIB do primeiro trimestre de 2020 era 100. No segundo trimestre de 2020, ele caiu por causa da pandemia. Parou, fechou tudo, e ele foi 90. No terceiro trimestre, que continuou ruim, de 2020, ele foi 90 de novo. E no quarto trimestre de 2020, ele foi 95. Aí, quando você pega isso 2020, agora, quando você pega 2021, o que acontece? No primeiro trimestre, que subiu, digamos, 10%, ele foi dos 95, com 10% ele foi para 105. Aí, no outro trimestre, ele cresceu menos. Ele cresceu, digamos, para 108, diminuiu o ritmo. No terceiro trimestre, foi negativo, ele foi para 102, e no último trimestre, ele vai chegar no 100. Quando você compara esses números trimestre com trimestre, eu recebi um impulso positivo de 2020 para 2021, mas eu vou entregar um impulso negativo de 2021 para 2022. Por quê? Porque quando eu for comparar o primeiro trimestre de 2021, eu não vou ter aquele nível que ocorreu com a alta que ocorreu no primeiro trimestre de 2020. Então, é assim, o 2019, 2020 propiciou o crescimento em 2019, por arrasto estatístico também. Mas 2021 vai gerar o contrário, porque eu vou pegar trimestres do ano que vem que não vão crescer na taxa que cresceram nesse ano. Então, a tendência é para baixo. Se não tivesse nenhum problema de inflação, nada disso, o cálculo do arrasto estatístico determinaria que o ano que vem, pelo arrasto estatístico, o PIB cresceria 2% no ano que vem. Entre 2% e 2,5%. Esse cálculo é feito pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas. Então, o arrasto estatístico para 2022 é de 2% a 2,5%. Agora, como você está desacelerando, o segundo e o terceiro trimestre desaceleraram. Você vai entrar em 2022 desacelerando. Então, é bem provável, pode acontecer, de você ter 2 trimestres pelo IBGE com PIB negativo. E na hora que você for fechar o ano, isso vai entrar na conta. Então, o ano que vem, a menos que aconteça aquela excrescência econômica que você nunca viu, porque não tem como. Você vai ter o ano que vem um crescimento muito baixo, se é que vai ter crescimento. E o arrasto estatístico desse ano prejudica o do ano que vem. Ele foi beneficiado pelo 2020 e vai prejudicar o 2021. Agora, se você estivesse crescendo 5,4%, você teria um arrasto estatístico para crescer no primeiro trimestre do ano que vem. Mas como você está em declínio, ele vai puxar para baixo. Então, provavelmente, o primeiro e o segundo trimestre tem risco de ter um crescimento negativo. Mas eu vou mandar no caderno, vai abrir esse cálculo para você ver, inclusive. Você vai ver, inclusive, a contribuição de cada setor na composição do PIB. Eu vou pegar o PIB de 2020 e vou abrir. Aí você vai ver, por exemplo, agricultura que todo mundo festeja. Qual é o tamanho da agricultura e pecuária no Brasil, do PIB? 6%. Então, não é porque a agropecuária cresce, se ela crescer 10%, ela contribui com 0,06% no crescimento do PIB. Aí você pega, qual é o setor que mais contribui? Serviços. Então, se serviço disparar,
serviço crescer, aí você pode crescer bastante. Por quê? Porque serviço responde por 70% do PIB. Mas não vai ser o caso. E não vai ser o caso. Quer dizer, apesar de... o que está acontecendo? Por que não vai ser o caso? Por causa da elevação de preços. Porque se eu tivesse a renda estável e equilíbrio, sem inflação, o que aconteceria? Você poderia crescer porque os serviços foram muito deprimidos, principalmente outros serviços e serviços às famílias. Então, poderia retomar de outro jeito. Mas agora, como é que você vai fazer? Primeiro que você tirou um monte de gente do jogo que foram sendo dizimados durante o processo. Quem sobrou está numa posição mais confortável para tentar repassar preço, porque para o mercado dele aumentou o número de... O mercado geral diminuiu, mas para ele aumentou o número de clientes. Mas isso não aumenta o PIB. O que aumenta o PIB é o aumento do total do volume produzido ou do valor agregado. Tá certo? O que mais? Tá bom. Muito obrigado. Mais alguém? Acho que podemos encerrar, então. Obrigado, Fausto. Obrigado para todo mundo aí que um abraço, obrigado nos a todos. Ouviu. Viu? E até o mês que vem. Um abração. Vamos ver se agradeço aí a todos aí, viu? É Macedo aqui, agradeço a todos aí. Sempre assisto aí. Parabéns aí. Obrigado. Vamos ver se mês que vem, vamos ver se mês que vem a gente faz uma transmissão direto da sede aí, tá bom? Tá bom. Vamos fazer pelo YouTube, que é melhor também. É isso aí. Vamos fazer. É isso aí. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Fausto. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.